Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No programa de hoje, estamos aqui em Brasília, na sede da Unesco, para conversar com o coordenador da área de Ciências Humanas, Sociais e Naturais, Fábio Heon, que conosco vai falar sobre o que é a Unesco, quais são as principais atividades da Unesco, o que é que ela faz em termos de atuação aqui no Brasil e também sobre a área de atuação do próprio Fábio. Seja bem-vindo, Fábio Heon, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson, pelo convite. Um prazer tê-lo conosco. Eu gostaria de iniciar a nossa entrevista pedindo que você compartilhasse com quem, porventura, ainda não saiba o que é, o que significa, qual o trabalho da Unesco. Obrigado, Robson. Robson, a Unesco é uma das agências mais antigas do Sistema Nações Unidas, foi criada em 1945, então num contexto totalmente adverso, né, de pós-guerra, com o trauma do Holocausto, da intolerância, e foi criada com essa missão muito nobre de promover direitos fundamentais, o direito à educação, o direito à cultura, o direito ao progresso científico, e desde então os países constituintes da Unesco, hoje 194 países, têm trabalhado essa agenda dentro da nossa organização. Hoje a Unesco está organizada em 5 programas, que é o setor de educação, o setor de ciências humanas e sociais, o setor de ciências naturais, a área de cultura e, por último, o programa de comunicação e informação. Esses 5 programas eles trabalham vários temas que são confiados pelos países membros da Unesco. Então, em educação, por exemplo, Robson, a gente trabalha educação desde o ensino fundamental até educação de jovens e adultos, né? Então a gente trabalha todo o leque de educação, entendendo esse conceito de educação ao longo da vida, né? Que é um conceito caro para a Unesco, e uma educação para todos, né? Que não basta ser universalizada, mas tem que ser também uma educação de qualidade. Em ciências humanas a gente trabalha com temas ligados ao combate ao racismo, à intolerância, à inclusão de jovens, no setor produtivo, esporte, uma série de temas também. No setor de ciências naturais, a gente tem um temário também muito amplo. A gente trabalha desde assuntos ligados à biodiversidade, à água doce, que é a agência que lidera os esforços do ODS 6, né, relacionados à água, ao tema do oceano e à promoção da ciência, tecnologia e inovação. E no quarto setor de cultura, a gente tem toda a agenda de patrimônio, que é uma agenda muito conhecida da Unesco, né, as cidades listadas pela Unesco como patrimônio mundial, o tema das indústrias criativas, uma série de assuntos ligados à salvaguarda de patrimônio material e imaterial. E, por último, o setor de comunicação e informação, não menos importante, é o setor que cuida de assuntos de liberdade de expressão, de novas tecnologias, também temas relacionados à inteligência artificial. Então, você vê que é uma missão muito nobre, muito diversa e desafiadora. Sem dúvida. E a Unesco, ela tem a atuação semelhante nos diversos países, ou você tem países onde pode existir alguma atividade, alguma atuação específica de acordo com características, similaridades daquele país? O nosso mandato é global, então a gente tem que atender uma programação que é estipulada, como eu falei, pelos países membros da Unesco. Esses países membros têm representações na sede da Unesco, que fica em Paris, eu não havia comentado antes, mas eles tomam as decisões, eles estabelecem o orçamento da Unesco e que linhas de ação a gente vai atuar nesses 5 programas que eu listei. Então, nós, funcionários da Unesco, somos chamados do secretariado da Unesco. O que quer dizer isso? Somos aqueles que vão implementar, digamos assim, esse plano de voo dado pelos países membros da Unesco a cada 2 anos, na nossa conferência geral, e para realizar isso a gente tem diferentes maneiras, né? A gente tem escritórios nacionais, como é o caso do Brasil, que ele cobre apenas o território brasileiro, que já é um desafio para um país continental como o nosso, exatamente. Com tantos desafios aí ligados à equidade social, a temas do nosso mandato, educação, mas a gente tem também escritórios que são regionais, né? É impossível para a nossa equipe estar presente em todos os 194 países, então a gente tem escritórios que às vezes cobrem 3, 4 países, além de escritórios que são temáticos, que às vezes cobrem temas específicos. Então, até pouco tempo atrás, nosso escritório de Montevidéu, por exemplo, ele era tanto um escritório regional, que cobria vários países, mas era um escritório especializado em ciência, por exemplo. Então, são as maneiras que a Unesco tem de estar presente em todo o mundo, mas, obviamente, como você bem colocou,
valorizando e observando a realidade cultural, política local. Perfeito. E eu gostaria de te perguntar, Fábio, como coordenador da Unesco aqui no Brasil, nessa área tão importante, né, que engloba as ciências sociais, humanas e naturais, né, em cada uma dessas áreas, né, qual que é o tipo de atuação da Unesco, como é que as pessoas podem conhecer o que a Unesco desenvolve em cada uma dessas áreas, né? A gente pode começar pela primeira, nessa área das ciências humanas. Perfeito, Robson. Então, nossa organização aqui no Brasil, como eu havia comentado no início da nossa entrevista, a Unesco é uma agência técnica especializada. Então, ao contrário de outros entes da ONU, que são fundos, por exemplo, ou têm um mandato mais específico, a nossa função primordial, né, é prestar cooperação técnica. Como se dá essa prestação de cooperação técnica? Ela se dá por diferentes maneiras. A gente, no Brasil, trabalha majoritariamente com governos, nos seus 3 níveis, governo federal, estados e municípios, através de acordos de cooperação que foram apelidados de PRODOCs, né, que são projetos nos quais a Unesco realiza seu mandato nessas diversas áreas, falando especificamente da minha área que você perguntou, Robson, de ciências humanas, por exemplo, a gente tem acordos de cooperação com ministérios de diferentes linhas, né? O Ministério dos Direitos Humanos, o MDS, de Desenvolvimento Social, trabalhamos com estados, municípios, em outros programas ligados à segurança pública, por exemplo. Então, esses projetos, hoje, eu diria que são em torno de 70% da nossa carteira. Mas a gente também trabalha com o setor privado. Então, a gente tem empresas, doadores, parceiros, que também nos apoiam em outros tipos de acordos de cooperação para realizar esse mandato aí que é bem diverso, bem rico. Sem dúvida, né? E antes de falarmos sobre as próximas áreas de atuação, né, e programas específicos também dentro dessas áreas, né, era a pergunta justamente que já estava pensando em te fazer, né? Como que funciona, digamos assim, o investimento, né, o financiamento dessas ações, dessas parcerias de cooperação desenvolvidas pela Unesco? Tem recursos próprios? De onde vêm esses recursos? Recurso captado da iniciativa privada? Vem da ONU? De que forma? Ou vem de estados e municípios? Ou, ao contrário, a Unesco financia esses projetos? Então, como é que funciona essa relação? Robson, como eu comentei, ao contrário de outros entes da ONU, que são fundos, né, que eles têm recursos próprios para financiar projetos, a nossa dinâmica é um pouco diferente, né? A gente recebe recursos de parceiros. A Unesco tem recursos próprios, que são os recursos que cada país membro contribui para a organização, é como se fosse uma anuidade que paga para a organização. Vai para a ONU especificamente, a ONU redistribui os recursos ou vai direto para a Unesco? Vai direto para a Unesco. Então, uma contribuição diretamente feita para a Unesco, nossa sede, que fica lá em Paris, na França, e esse recurso é distribuído nos vários escritórios, nos vários programas que a Unesco tem. A Unesco entra, então, com o know-how, com o conhecimento técnico? A Unesco entra com o capital técnico, científico, a sua expertise técnica. Né? A questão, Robson, é que esse recurso das contribuições dos países, obviamente, não é suficiente para a plenitude do nosso mandato, né? Imagina trabalhar educação, ciência e cultura. Eu brinco que tinha que ter várias agências lidando com esse tema, mas, por sorte, ficou concentrado no mandato da Unesco. Então, para suprir essa lacuna financeira, a Unesco busca recursos de parceiros. Por isso que aqui no Brasil a gente trabalha muito com o setor privado, que é muito pujante, muito dinâmico, e com estados e municípios. Então, hoje eu diria que 90%, ou mais até, do nosso recurso implementado aqui no Brasil é vindo de outras fontes que não são da Unesco. E são projetos que, obviamente, a gente presta conta, são devidamente auditados, muito transparentes, né? Mas é exatamente o que você falou. A Unesco entra com seu capital intelectual, com seu capital técnico, né? A gente tem profissionais especialistas nessas áreas todas, né, que vão trazer essa contribuição para o nosso parceiro. Perfeito. E vamos falar falamos sobre a área de ciências humanas, né, a atuação através da qual você coordena aqui na Unesco no Brasil, e fora essa área das ciências humanas, temos também a área de atuação que é das ciências sociais. Então, na área das ciências sociais, quais são as atividades desenvolvidas aqui no Brasil? A gente está no mesmo guarda-chuva, ciências humanas e sociais, que é o mesmo programa, mas a gente tem um outro programa de ciências naturais,
Sim. Se você quiser também eu falo um pouquinho dos dois. Pode falar dos dois, aí também tem um cuidado com os oceanos, né? Que a gente quando pensa no meio ambiente, geralmente pensa nas matas, na floresta, pensa em tanta coisa, mas esquece do oceano, né? É verdade, é verdade. Então eu vou dar um sobrevoo nos dois setores, né? O setor de ciências humanas e sociais é um setor que cuida não só do desenvolvimento das ciências humanas, né? Hoje estão relegadas, né? Infelizmente, nessa agenda de desenvolvimento, mas ele visa desenvolver as ciências humanas como a sociologia, a ciência política, a filosofia, que é tão importante, mas também tem programas ligados a temáticas específicas. Então, a gente tem uma área que lida com combate ao racismo, uma área que lida com juventude, então juventude é uma prioridade importante dentro da nossa casa, uma área que lida com esporte, a Unesco é a agência líder para o tema esporte e educação física dentro da ONU. Então, esses são um pouco os temas que a gente cobre dentro do guarda-chuva de ciências humanas. Dentro da área de ciências naturais que eu coordeno aqui no Brasil, a gente tem, obviamente, o desenvolvimento das ciências duras, comumente chamadas, né? Então, a química, a física, a matemática, então tudo que é ligado à ciência, tecnologia e inovação é um pouco nosso mandato. E como eu havia comentado, vamos pensar no contexto de criação da Unesco em 1945. Havia um temor muito grande do mundo inteiro em relação a que rumos a tecnologia tomar, né? A gente sente isso até hoje. Até hoje, Então, a Unesco sempre pregou essa bandeira de que fosse uma ciência com espírito ético, uma ciência aberta, uma ciência cidadã, uma ciência com propósito, né? Tanto é que ciência é um direito humano, tá lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos como artigo 27. Uma ciência com responsabilidade social, ambiental. Exatamente. Né? Porque há muito do conhecimento que é produzido, né, do acesso à informação, que pode levar você a praticar, a fazer, realizar algo de positivo, né, para uma coletividade ou de negativo, né, que possa destruir essa própria coletividade. Né? Você tem um conhecimento, por exemplo, em relação à energia nuclear, que pode servir para gerar energia, ou mesmo pode servir para criar algo destrutivo, enriquecendo o urânio, que é uma bomba nuclear, como a gente tem visto essas discussões no mundo inteiro. Exato, você tem toda a razão. Então, esse um pouco o propósito da Unesco, né? Assegurar que o direito ao progresso científico, que é o artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, chegue a todos. A gente sabe, Robson, que o mundo científico é extremamente desigual, ele tem uma série de assimetrias. Então, países que não têm o recurso necessário, o capital, eles ficam para trás no desenvolvimento da tecnologia, não são beneficiados, sua população não é beneficiada pelas tecnologias novas que vêm chegando por aí, mas tem outras assimetrias de gênero, por exemplo, que é uma questão que a Unesco defende muito, que é a igualdade de oportunidade entre mulheres cientistas e homens, né? Então, o mundo científico hoje é muito eurocêntrico, é uma ciência muito do norte, e a Unesco tem defendido que essa ciência ela seja mais plural, que a gente tenha mais mulheres no fazer ciência. Hoje, para te dar um número, Robson, 30% da pesquisa mundial é feita por mulheres apenas. Mas hoje você tem um ingresso, por exemplo, do Brasil quase paritário entre homens e mulheres que acessam o ensino superior. Então, um pouco nosso desafio é entender esses gargalos que levam mulheres a abandonar suas carreiras científicas também. Muitas é outra vezes bandeira nossa. A responsabilidade com os cuidados não remunerados, né? Cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar de parentes, né? E acaba muitas vezes, né, ainda naquela forma de dizer, não, estou trabalhando aqui, cuidando dessas coisas, esse trabalho não reconhecido e não remunerado, para o marido lá fora, de repente, né, o companheiro ir trabalhar e muitas vezes galgar mais postos de sucesso do que aquela mulher que está com aquela responsabilidade que deveria ser compartilhada. Exato, não só isso, mas N casos, por exemplo, de assédio no local de trabalho, isso é muito comum, infelizmente, na ciência, assédio moral, assédio sexual, o não reconhecimento, né, das mulheres nas suas carreiras científicas, é muito comum, às vezes, artigos que são publicados em coautoria ter o nome do homem na frente, né, e às vezes aquela mulher desenvolveu a pesquisa toda, foi a pessoa que liderou aquele esforço. Então tem uma grande invisibilidade, né, das mulheres na ciência. Então muito do que a Unesco tem feito também, através de várias iniciativas, é promover que mais crianças, jovens
meninas possam ingressar na ciência, né? Hoje a gente verificou, por exemplo, Robson, uma pesquisa que a Unesco fez, que muitos dos conteúdos didáticos para a ciência ainda tem a figura de meninos no livro didático, né? Então, assim, tem aquela mística que o fazer ciência é uma coisa masculina, né? Então, a gente tem que também quebrar esse estereótipo e promover a visibilidade, o ingresso de mais mulheres, porque o mundo precisa de mais engenheiras, de matemáticas, de físicas, de químicas. Não é só um imperativo ético, mas um imperativo de desenvolvimento. E com relação às diferenças entre o norte global e o sul global, né? Porque há, inclusive, uma centralização no norte global e especialmente até na Europa, como grande centro de produção de conhecimento. Mas quando nós olhamos para o sul global, né, você tem muitas vezes fuga de cérebros de países que vão para esses outros, que por financiarem algum tipo de conhecimento, de produção de conhecimento, de pesquisa, de ciência, acabam levando o mérito, mas muitas vezes com cérebros de países do BRICS, países do sul global. Como é que a Unesco se posiciona em relação a essa questão? Você tem razão, Robson, essa é uma preocupação grande aí, a famosa fuga de cérebros, né? Então, o investimento de um país na sua ciência, tecnologia, e aqueles professores, às vezes, vão buscar oportunidade de trabalho em outros países no norte, né, por exemplo, que são melhor remunerados, mas o que a gente tem feito é tentar assegurar um balanço, né, na produção de conhecimento, na produção de ciência. Então, a Unesco, um dos grandes méritos da Unesco é trabalhar em rede, né? Como eu falei, nós somos o secretariado, os funcionários da Unesco, mas a gente nunca conseguiria cumprir essa missão que é tão ambiciosa se a gente não tivesse outros parceiros. E aí, na área científica, a gente trabalha com a figura de cátedras Unesco, que são parcerias com universidades que desenvolvem ensino, pesquisa e extensão em temas do nosso mandato. A gente tem centros especializados em temas ligados à Unesco, ligados à água, ligados à ciência e tecnologia, ligados à engenharia, que são centros reconhecidos pela Unesco, e nessa distribuição dessa cartografia científica da Unesco, vamos dizer assim, a gente tem dado uma preferência e tentado valorizar o que o Sul Global tem a oferecer. Então, muitos desses centros, muitas dessas cátedras, muitos desses parceiros estão aqui no Hemisfério Sul, e hoje a gente tem ciência de ponta desenvolvida por vários desses países, inclusive o Brasil. Muito bem. E pensando um pouquinho nessa área de ciências, das ciências naturais, né, pensando um pouquinho também na questão da proteção do meio ambiente, dos oceanos, qual que é a área, no Brasil, a área de atuação da Unesco, né? Quais são as atividades principais desenvolvidas? Robson, a gente tem tentado trabalhar esse mandato tão diverso, ambicioso, através de alguns programas, né, que são já bem conhecidos da Unesco. Então, na área de biodiversidade, por exemplo, que é uma das grandes riquezas do Brasil, né, com a sua Amazônia, com a Amazônia Azul, né, que é o nosso oceano, o Atlântico Sul, a gente tem trabalhado um programa que é muito conhecido dentro da casa, que se chama Homem e a Biosfera. Foi um programa criado pela Unesco nos anos 70, que mapeou biomas muito representativos do planeta em relação à sua biodiversidade. E aqui no Brasil a gente tem 8 reservas da biosfera que, grosso modo, representam os vários biomas brasileiros, né? Caatinga, Cerrado, a gente só não tem nos Pampas ainda, né? Quem sabe a gente tem uma reserva no futuro relacionada aos Pampas, mas esse conceito de reserva da biosfera, criado pela Unesco nos anos 70, visa estimular uma relação mais harmoniosa do ser humano com a natureza. Então, não são unidades de conservação no sentido estrito, mas o Sistema Nacional de Unidades de Conservação do Brasil, o SNUC, reconhece como unidade de gestão. Então, são áreas onde se promove uma autogestão, tem comitês locais, normalmente paritários, tem representantes do governo e representantes da sociedade civil, da academia, de ONGs, e esse comitê implementa ações que são, digamos assim, promotoras do desenvolvimento sustentável, da visitação científica. Então, para você ser uma reserva da biosfera, você tem que reunir um conjunto de atributos que justifiquem aquele bioma ser único, ser distinto, que merece ser preservado, mas você precisa também desenvolver ações que envolvam a comunidade
no fazer ciência, no conhecimento daquela área, de promover a visitação de escolas, de pessoas para conhecer aquela riqueza daquele local específico. Então, esse é um programa bem sucedido na área de biodiversidade, o mais conhecido nosso. A gente tem um programa inteiro também ligado à água, que é o Programa Hidrológico Intergovernamental, PHI, da Unesco, que reúne especialistas, como eu disse, hidrólogos, engenheiros de formação, que promovem duas grandes frentes, né? Uma é a produção de dados sobre a água no mundo. Então, o Relatório Mundial da Água da ONU, ele é produzido pela Unesco, a Unesco que reúne essas estatísticas cada ano, com temas diferentes a cada ano, e também a gente tem uma outra frente, uma segunda frente não menos importante, que é a cooperação técnica entre os países na gestão de recursos hídricos. A gente sabe que os rios, né, as bacias hidrográficas não reconhecem fronteiras, né, são compartilhadas entre países. Então, se você não tem uma relação harmoniosa entre ações reguladoras... As fronteiras são criadas por nós humanos, né? Exato. O riscado geográfico de um país, de um estado, de um município, de um bairro, né? Isso é invenção nossa, porque a natureza é uma coisa só, né? E imagina se você não tem uma cooperação técnica internacional nessa área, né? Porque a gente tem recursos que são compartilhados, né? Então, sem dúvida. É um pouco onde entra a Unesco. E se fala também que um dos motivos de guerras no mundo, né, além dessa disputa por petróleo, né, energia de maneira geral, por alimentos, aí você tem também um ponto importante que é água, né? A água é um dos motivos que se fala que em breve nós teremos guerras por causa dessa questão de falta d'água, também culpa da ação humana, né, que tem gerado o aquecimento global. Exato, você tem toda a razão. A gente já sente alguns pontos de fricção, de tensionamento entre países, né? Você vê, isso já ocorre, por exemplo, entre Sudão e Egito, com o Rio Nilo. A gente viu o episódio recente com Paquistão e Índia, né, onde a água foi um elemento vital ali na equação, né, no tensionamento entre esses dois países. E aqui no Brasil a gente tem um exemplo muito bonito, Robson, que é com a Agência Nacional de Águas, a ANA, que é um programa de cooperação Sul-Sul. Então, a ANA, com a Unesco, ela desenvolve uma série de cursos, de conteúdos didáticos que estão disponíveis online para qualquer pessoa, mas ela traz também aqui para o Brasil, às vezes para Brasília, gestores de recursos hídricos aqui da região, da América Latina e Caribe. Então, como a gente havia comentado, como esses recursos são compartilhados, é muito fundamental que essas agências estejam bem azeitadas, né, que possam cooperar entre elas. Sem dúvida. E com relação aos oceanos, o que é que nós podemos destacar de atuação da Unesco aqui no Brasil? Boa pergunta, Robson. O oceano, acho que ele tem um elemento de centralidade aí na nossa própria sobrevivência como humanidade, né? Nesse contexto de eventos extremos, de mudanças climáticas. A Unesco também promove a ciência oceânica, o acesso ao oceano, que é esse grande ecossistema que cobre 70% do nosso planeta, mas a gente conhece tão pouco, né? Só 20% do oceano é mapeado, Robson, e só 5% da ciência mundial vai para a ciência oceânica. Então, o que a Unesco tem defendido é que a gente compreenda um pouco melhor esse ecossistema, que é fundamental para a produção de oxigênio, para a regulação do clima, para os ventos, é fonte de vida, fonte de renda, de subsistência, e também, muitas vezes, a causa também desses eventos extremos, né? Então, o aquecimento global tem afetado muito seriamente a saúde do oceano. A gente tem visto um aumento da sua temperatura que é linear, exponencial também, muitas vezes, e muito do que a Unesco tem feito é trabalhar em duas frentes, é promover o que a gente chama de cultura oceânica, que as pessoas, os jovens, as crianças em sala de aula entendam mais do oceano, tenham essa curiosidade, a gente consiga instigar eles a trabalhar esse tema, e também a cooperação científica, promovendo uma cooperação entre os países nessa área de ciência oceânica. Isso é muito importante, porque por falta de conhecimento, por ignorância, muitas pessoas acham, tem água demais, o que é que tem a ver matar uma baleia, matar um peixe, tem peixe demais, tem água demais, isso não se acaba nunca, esse oceano com tanta água no planeta, né? Mas na verdade, não do mesmo jeito que eles são fonte de vida, pode ser fonte também da extinção da vida. Exatamente, eu acho que o que a gente tem trabalhado como Nações Unidas é a famosa Agenda 2030, né, de desenvolvimento, que tem esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E o que é o desenvolvimento sustentável na sua definição clássica dos anos 70? É você
preservar os recursos para gerações futuras, né? Então, os recursos que a gente tem no planeta, felizmente, são muito abundantes, mas muitas vezes não são renováveis. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? O oceano parece literalmente um oceano de oportunidades. Parece algo infinito. Mas é um ecossistema que é frágil, que necessita também de um carinho especial. Sem dúvida. Bom, para finalizar, eu gostaria de uma palavra sua em relação ao que a Unesco pensa, né, em relação a temas como política e democracia. Olha, a gente acredita que o Estado democrático de direito é fundamental, então esse é um tema que o setor de educação da Unesco tem promovido uma série de conteúdos para trazer isso dentro de sala de aula, que as crianças, jovens entendam como funciona a democracia, como é que é o funcionamento do legislativo, do executivo, a produção de leis. Então esse é um conceito caro para a nossa organização. E na área de ciências humanas e sociais também a gente tem defendido essa pluralidade de opiniões, né, que a gente tenha o acesso à diversidade, a diferentes fontes de informação. No setor de comunicação e informação que eu havia comentado, ele apura e monitora também casos de violência contra jornalistas no exercício da sua profissão. Então esse é um tema, uma bandeira muito importante dentro da casa. Então, tudo que é ligado à diversidade, que é criativa, que é criadora, é o que a gente defende, é importante para a nossa casa. Sem dúvida. Bom, eu gostaria de agradecer a participação do Fábio Eon, que é coordenador de Ciências Humanas e Sociais e Ciências Naturais da Unesco, pela sua participação no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo o momento final para suas despedidas junto àqueles e aquelas que nos ouvem e nos assistem nesse momento, e pode complementar com alguma informação que você considere importante e porventura nós não tenhamos falado aqui. Obrigado, Robson. Eu que agradeço essa oportunidade de a gente falar um pouquinho do nosso mandato como Unesco, e como mensagem final eu faço esse chamamento para todos, né, que a gente consiga promover essa chamada Agenda 2030 de desenvolvimento, pensando em todos, né? Essa é a bandeira da Unesco, né? Que a gente não deixe ninguém para trás, né? O próprio mote da Agenda 2030 em inglês é Leaving No One Behind, né? Então que seja uma agenda de desenvolvimento, mas que seja uma agenda inclusiva e que a gente não deixe pessoas com deficiência, minorias, grupos que são vulnerabilizados para trás, que a gente tenha esse olhar inclusivo para todos. Sem dúvida. E como é que se faz para entrar em contato e conhecer melhor a Unesco? Robson, eu convido a todos a visitar nosso site unesco.org.br. Lá vocês vão ter um panorama das várias ações da Unesco nesses 5 programas que eu descrevi, e vários conteúdos são de domínio público. Nossas publicações todas estão lá online, inclusive para professores. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado, Robson. Eu que agradeço. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.